Eu não virei estoico porque queria ser calmo. Eu virei estoico porque não aguentava mais viver em guerra dentro da minha própria cabeça. A ansiedade não era um sentimento, era um estilo de vida. Eu sofria por reuniões que ainda não tinham acontecido, por conversas imaginárias, por cenários que só existiam no meu medo. Meu cérebro era uma central de catástrofes funcionando 24 horas por dia. Talvez você se reconheça nisso. Você acorda cansado, não porque trabalhou demais, mas porque pensou demais. Você discute mentalmente com pessoas que nem sabem que você existe, revive erros antigos como se pudesse corrigi-los no replay, e tenta controlar um futuro que não pediu sua opinião. Eu achava que isso era ser responsável, era só covardia disfarçada de preocupação. Foi aí que eu tropecei numa ideia simples. Simples demais, quase ofensiva. Algumas coisas dependem de você, a maioria não. Minha reação foi rir. Claro que depende. Claro que se eu pensar o suficiente, planejar o suficiente, antecipar tudo, não depende. E isso é libertador. O estoicismo não ensina você a vencer a vida. Ele ensina algo muito mais perigoso: parar de brigar com o que já está perdido. Eu gastava 80% da minha energia tentando controlar o que iam pensar de mim, se iam gostar do meu trabalho, se eu ia ser reconhecido, se tudo ia dar certo. Nada disso estava sob meu controle, mas eu tratava como se estivesse. Resultado? Exaustão constante, raiva acumulada, ansiedade crônica. Pensa num arqueiro. Ele pode controlar a postura, a respiração, a técnica, a força. Ele não pode controlar o vento, o movimento do alvo, o acaso. Se a flecha erra, isso não define o caráter dele, define só o mundo. O estoico entende uma coisa que a gente esqueceu: excelência não é resultado, é conduta. Você se culpa porque alguém não gostou, porque algo não deu retorno, porque o reconhecimento não veio. Você se culpa por coisas que não são suas. Isso não é responsabilidade, é autoagressão. O estoicismo não diz não se importe. Ele diz importe-se com a coisa certa. Eu perdi anos tentando gerenciar minha imagem, pensando como isso vai soar, o que vão achar, será que isso pega mal? A verdade, sua reputação não te pertence. Ela vive na cabeça dos outros, misturada com os traumas deles, as expectativas deles, os preconceitos deles. Tentar controlar reputação é tentar segurar fumaça com a mão. O estoicismo faz uma troca brutal. Você abandona a ilusão de controle e ganha algo muito mais sólido: caráter. Caráter não viraliza, não dá like, não recebe aplauso, mas também não desmorona quando alguém te critica, te ignora ou te rejeita. Raiva e ansiedade não são inimigas, são alertas mal interpretados. Raiva geralmente significa alguém feriu meu ego. Ansiedade geralmente significa estou tentando controlar o futuro. O estoico não reprime essas emoções. Ele pergunta: isso está sob meu controle? Se não estiver, ele solta. Não porque é fraco, mas porque não desperdiça energia em guerra perdida. Agora a parte que assusta: pensar na morte. A nossa cultura evita isso como se fosse contagioso. Os estoicos faziam o oposto. Eles lembravam da morte todos os dias, não para ficar tristes, mas para parar de desperdiçar tempo. Quando você entende que tudo é temporário, o orgulho diminui, o medo encolhe, as pequenas vergonhas perdem importância. A morte vira filtro. O que importa passa, o resto cai fora. Você não precisa controlar tudo, você precisa escolher onde vale a pena lutar. O estoicismo não promete felicidade, promete algo melhor: estabilidade interna num mundo instável. Quando o caos vem, e ele sempre vem, o estoico não entra em pânico. Ele pergunta: o que ainda depende de mim? E age só ali. O mundo não vai ficar mais calmo. As pessoas não vão ficar mais justas. O futuro não vai te obedecer. A única coisa que pode mudar é a forma como você se posiciona diante disso.
O estoicismo não te transforma em pedra, te transforma em âncora. E num mundo histérico, isso não é fraqueza, é um superpoder.